Oitavo princípio, a compreensão. Farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Dificuldades, inconveniências, obstáculos, conflitos, contradições. Esse é o pão nosso de todos os dias. Esse é o pão nosso de todos os dias. O pão de todo aquele que está pensando e trabalhando para fazer algo digno da sua vida. Aquele que não pensa em fazer nada, que não está fazendo nada, talvez simplesmente não tenha nada disso, e seu pão diário seria o aborrecimento e o fastio. Amigo, espero que estejas fazendo ou tentando fazer algo concreto de tua vida. E se assim for, então, teu andar diário deve estar cheio de inconveniências, de dificuldades, de obstáculos, de problemas, de conflitos e de contradições. E se for assim, então é sumamente importante para o cumprimento de teu plano de vida que aprendas a distinguir cada uma dessas coisas. Pensemos por um momento, o que é uma inconveniência? Uma inconveniência. Estou fazendo algo e surge uma inconveniência, um incômodo. O que é uma dificuldade? O que é um obstáculo? O que é um problema? O que é um conflito? O que é uma contradição? As inconveniências são pequenos incômodos que surgem ao longo do caminho de uma pessoa. Por exemplo, estou viajando de uma cidade para outra e o pneu do carro fura. Isso não é um problema. Isso não é uma dificuldade. Isso não é um obstáculo. Isso não é um conflito. Isso não é uma contradição. É uma inconveniência. Mas se não tenho estepe, isso se converte em um obstáculo. Se não tenho dinheiro para comprar um estepe, isso se converte em um problema. Mas jamais será uma contradição ou um conflito. Uma dificuldade é quando eu estou fazendo algo e me é difícil levá-lo a cabo. Ou não sei como levá-lo a cabo. Um obstáculo é algo que nos impede o caminho. Isso é um obstáculo. O problema é algo para ser resolvido. É uma situação. A dificuldade, o obstáculo, a inconveniência e o problema devem ser considerados desafios que se apresentam à tua capacidade. Deves enfrentá-los e considerá-los como desafios, porque eles te incitam a agir. Se és uma daquelas pessoas que tem medo dos problemas, das dificuldades, das inconveniências, dos obstáculos, começa a mudar tua atitude mental sobre eles. A inconveniência, o problema, o obstáculo, a dificuldade são oportunidades veladas. Oportunidades escondidas para que desenvolvas mais o teu potencial interno e, por isso, deves começar a mudar tua atitude mental a respeito deles. Deves eliminar o temor e o medo que te causam e deves compreender que durante nossa vida, todos nós consideramos os problemas, os obstáculos, as dificuldades e as inconveniências como incômodos, enquanto que, na verdade, cada uma dessas situações possibilita-nos desenvolver mais o potencial que se encontra dentro de cada um de nós. Uma das melhores maneiras para que possas desenvolver isso é preparar 4 cartolinas. Na primeira, anote: o problema é um desafio à minha capacidade. Na segunda,
As dificuldades são oportunidades veladas para desenvolver meu potencial. A inconveniência é uma possibilidade para desenvolver minha capacidade de improvisação, de espontaneidade. O obstáculo é uma oportunidade para desenvolver minha capacidade de discernimento, minha capacidade de discernir e atuar sobre o curso dos acontecimentos. Em seguida, durante 49 dias, tente, por todos os meios, não fugir dessas situações, mas ao contrário, enfrentá-las. Pois bem, a contradição é algo totalmente diferente. Tratamos dela no 5º princípio. Vamos agora tratar o conflito. Mas antes, tens que aprender a distinguir o que é uma inconveniência e o que é um obstáculo, o que é um problema, o que é uma dificuldade, o que é uma contradição e o que é um conflito. Normalmente, tendemos a confundi-los e a tratá-los da mesma maneira, e assim, reagimos a todos de uma forma semelhante, o que é um grave erro. Para aprender a distinguir entre um e outro, vamos fazer o seguinte exercício. Abre um caderno, faz as seguintes perguntas e anota. Quais são as inconveniências que tenho agora? Quais são as que tive no passado? Anote-as todas, faça um esforço para desenterrá-los da memória e de tua situação atual. Continuando. Quais são as dificuldades que tenho agora? Anote-as todas. Quais são as que tive no passado? E assim sucessivamente. Quais são os obstáculos? Quais são os problemas? Quando tiver todas as respostas, analisa-as e reflete sobre as diferenças entre elas. O conflito é algo completamente diferente. Se a dificuldade, o obstáculo, a inconveniência, o problema podem ser considerados como desafios que incitam à ação, a contradição e o conflito o imobilizam em um círculo fechado e não permitem que avances. Para poder compreender e saber o que fazer quando estamos em conflito, devemos recorrer ao 8º princípio sagrado para a liberação do homem. Nosso Pai comum proveu as suas criaturas em seus caminhos de regresso ao lar e para a realização de seus planos de vida com 12 princípios de luz, 12 princípios de ordem e 12 princípios de harmonia. Todos aqueles que os empregam em suas vidas terão as portas abertas para a sua liberação. O 8º princípio diz o seguinte: farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Repito, farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Se meditares sobre esse princípio, imediatamente te darás conta que, durante toda a tua vida, tens tentado resolver teus conflitos, e essa é uma das causas de tua escravidão. É a razão por que foste tantas vezes levado a cometer erros sem fim. Vamos analisar este princípio. O que é isso, fazer desaparecer os conflitos? O que significa que não se deve resolvê-los? Um conflito, companheiro de viagem, tem uma causa, e a não ser que chegues à raiz desse conflito, a não ser que chegues ao lugar, ao ponto-chave de onde brotou esse conflito, ele não desaparecerá. Mas se conseguires chegar à raiz, ele simplesmente desaparece. Um conflito é um assunto mental. É claramente um assunto mental. Vejamos. O que é um conflito? O que é um conflito para ti? Podes anotar todos os conflitos que tens no momento? Anota todos, não importa se não puderes ser muito preciso. Um conflito surge quando pensas de uma maneira sobre algo,
seja esse algo interno a você ou seja externo, e a realidade sobre a qual pensas é diferente. Um conflito surge quando pensas de uma maneira sobre algo, seja esse algo interno a você ou seja externo, e a realidade sobre a qual pensas é diferente. Então há um choque. Podes pensar, por exemplo, que tua mulher deve cuidar das crianças, fazer a comida, cuidar da casa e te satisfazer sexualmente. Suponhamos. Mas o comportamento dela é diferente. Por alguma razão, ela não aceita fazer isso plenamente, ou não está satisfeita em fazê-lo. Por fim, há um conflito. O que fazer nesse caso? O que fazer? Primeiro, tens que analisar. Por que penso que a mulher deva fazer tal ou qual coisa? De onde vem minha maneira de pensar sobre isso? É correto o que penso sobre o comportamento que deveria ter minha esposa? Ela está certa em protestar, em não fazer aquilo que acredito que ela deva fazer? Qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade sobre o comportamento de uma esposa no lar? Aí estamos chegando a um ponto-chave. Os conflitos não podem ser resolvidos a não ser que se chegue à verdade deles próprios. A verdade, o discernir aquilo que o cosmos proveu para cada situação. Então, chegaremos à raiz última do conflito e ele desaparecerá. Amigo, vivemos em um cosmos ordenado, onde há leis, princípios, padrões de conduta, pautas para todas as situações da vida. Existe uma verdade global, e esta verdade inclui pequenas verdades para todas as situações. Aquele que não pesquisa a verdade de cada conflito simplesmente continuará girando em círculo diversas vezes. Tu dizes à tua mulher que ela deve fazer isto e ela diz que não. Vocês se chocam. Há então um conflito. Um dia tu cedes. Já outro não cedes e age violentamente. Ela se resigna hoje, mas fica insatisfeita por dentro, fica ferida. Não lhe agrada fazer aquilo que tu pensas que ela deveria fazer. O que pode te ajudar? Se puderes chegar à verdade, isso é, saber qual é a função da mulher em um lar, a verdadeira função, a função prevista pelo cosmos e não a função designada pelos hábitos ou pelo que teus pais pensam, nem pelo que a sociedade diz, tua mulher poderia se adaptar a essa verdade e ela se adaptará ao reconhecer que é assim. E se tu também mudas tua maneira de pensar sobre qual deva ser o papel da mulher no lar, adaptando-te ao princípio cósmico, então o conflito desaparece. Verás que, normalmente, fazemos outra coisa. Normalmente entramos em choque. Normalmente queremos resolver o conflito impondo nossa opinião ou nosso critério a outra pessoa. Esta é uma maneira de tentar resolvê-lo, com a qual, de fato, não se resolve nada. Porém, se vês que tens um conflito e podes ter conflitos no trabalho, em tuas relações com os outros, com tua esposa, com o mundo, com a vida, inclusive contigo mesmo, uma parte de ti pensa de uma maneira, vê as coisas de uma maneira e outra parte tua as vê de uma maneira totalmente diferente. Tens, portanto, um conflito, um grave conflito dentro de ti, que não diz respeito a ninguém. Se tentas impor o critério de uma parte tua sobre a outra, só conseguirás aumentar o conflito. Não poderás avançar. É como se teu pé direito quisesse avançar e o esquerdo não quisesse. Ficarias imobilizado. Ficarias em um tremendo conflito. Como resolver essa situação? É muito simples, começando a pesquisar a raiz do conflito. Como surgiu esse conflito? Enfim, ver a verdade cósmica sobre esse tipo de situação. É claro, não é verdade? Muito bem, vamos começar a anotar todos os conflitos que possas ter nesse momento, e deves ter muitos. Todos os teus conflitos
tem origem naquilo que te ensinaram e na maneira como tu, por tua própria experiência, chegaste a ver as coisas e as situações, o mundo, a vida, o próximo, o trabalho, tua mulher, teus filhos, tu mesmo. Tu percebes que não se ajustam e por isso há conflito. O que pensas sobre o teu trabalho? O que é um trabalho? Quais são as tuas ideias sobre o trabalho? Quais são as tuas ideias sobre o teu chefe? Quais são as suas ideias sobre a tua esposa? O que pensas sobre a vida? O que pensas sobre o próximo? Sobre a sociedade? Sobre a humanidade? Para cada um desses pontos, deves abrir uma página do caderno e anotar tudo o que pensas. O que pensas sobre cada um deles. Em seguida, faz-te outra pergunta. Isto que penso sobre o meu próximo se ajusta àquilo que vejo? Aí temos conflitos evidentes. O que fazer? Simplesmente começar a buscar, a pesquisar a verdade. Segundo o Cosmos, o que é a vida? Anota esta pergunta. Por que vivemos? Para que vivemos? Segundo o Criador, segundo a lei. O que é o mundo? Por que e para que existe? Segundo a lei e a verdade. Qual deveria ser o meu comportamento com minha esposa, a minha atitude com minha esposa? Qual deveria ser a minha atitude com meus filhos, sobre o meu trabalho, segundo o Cosmos? Como deveria viver comigo mesmo, segundo o Cosmos? Como podes ver, amigo, deves investigar, deves buscar a verdade. A verdade é a luz que pode clarear todos os teus conflitos, e um homem sem conflitos é um homem poderoso. É um homem com muita força, porque a essência do conflito conduz ao desgaste de toda a energia que está em nós. Anula toda a nossa capacidade de ação. E nosso mundo está cheio de pessoas envoltas em conflitos permanentes e que não podem fazer nada a respeito. Deves te dar conta desse fato. Uma pessoa que tem conflitos está imobilizada, porque parte dela quer fazer algo e outra parte a puxa para trás. E como normalmente as forças são iguais, ela fica imobilizada, ou se faz algo, a isso se opõe uma tremenda força, porque pensa fazer as coisas de uma maneira, enquanto a verdade é outra. Então, a pessoa se esforça, luta e acaba por perder a força. Ou trata de resolver o conflito, e o tiro lhe sai pela culatra. Como podes ver, amigo, investigar a verdade sobre nossa maneira de pensar é um trabalho difícil e árduo. Essa é a regra geral do 8º princípio. Como penso sobre tal ou qual coisa? Qual é minha maneira de pensar sobre a vida? O que quero da vida? Suponhamos que queiras da vida felicidade, prazer, bem-estar, riqueza. Foi isso que o Criador previu para o homem? É esse o sentido da vida? Para te dar um exemplo, todo homem que pensa que o objetivo da vida é ser feliz, ganhar dinheiro, gozar e desfrutar dela, está equivocado e vai ter tremendos conflitos. Vivemos para evoluir. A vida que existe em nós deve evoluir. E aquele que começa a pensar na vida como uma possibilidade de evolução, começa a eliminar o conflito que existe entre ele e a vida. Ser feliz, estar bem, pode ser uma consequência da evolução, mas o sentido da vida não é esse. Aquele que pensa que o objetivo da vida é casar, ter filhos, trabalhar, ir ao cinema, também vai ter grandes problemas. O conflito estará permanentemente em sua vida. Entretanto, aquele que pensa na vida em termos de evolução, em termos de se tornar mais perfeito a cada dia, assim como o Criador nos concebeu e nos viu,
Para esse homem, seus conflitos em relação à vida desaparecem. Atitude mental, essa é a palavra. Atitude mental indica a relação. Deves ter uma relação correta com cada departamento da vida, para assim eliminar todos os teus conflitos. E para se ter uma relação correta, deve-se saber a verdade sobre cada aspecto da vida. Amigo meu, escuta esta parte da fita, fazendo os exercícios durante 49 dias. Desde já te advirto, companheiro de lutas, a não ser que peças a nosso Criador comum que te traga luz à tua mente e ao teu coração, todos os teus esforços serão vãos e fúteis. Pede a teu Criador a chama de luz, a chama da compreensão que existe em ti, que ela faça luz na obscuridade de tua mente, de teu corpo e de teu coração. Pede durante 49 dias e trabalha. Atua. Na segunda parte, veremos maiores detalhes sobre o 8º princípio. E lembra-te, farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Repito, farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Mãos à obra.